como uma mulher como Ana Hickman, do naipe da Ana Hickman, com a beleza, com o sucesso, com o dinheiro da Ana Hickman, consegue se submeter a um relacionamento abusivo. E o pior, com violência, com agressão doméstica. Por que isso acontece? E se tá ruim pra Ana Hickman, imagina para outras mulheres que têm menos poder, menos influência, menos dinheiro, menos opção. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Bom, eu tô aqui para assistir, na verdade, a entrevista que a Ana Hickman deu para a Rede Record. E a partir disso, obviamente, eu vou dar a minha opinião, trazendo tudo isso pro meu universo mais emocional, comportamental, tá? Infelizmente, eu já vou adiantando, infelizmente é muito comum eu atender mulheres que passam por esse tipo de coisa, principalmente se tratando de abuso sexual, tá? Mas assim, esse é um tema muito sensível aqui pro YouTube, então acho que eu nem vou mencionar muito sobre o assunto. É muito mais comum do que parece, infelizmente, tá? Vamos lá, vamos começar, vamos assistir esse negócio aqui então. Essa semana, a Carol conversou com a nossa querida colega Ana Hickman sobre os últimos acontecimentos na vida da apresentadora. É verdade, Sérgio, foi uma conversa emocionante. A Ana quebrou o silêncio e falou com detalhes sobre a agressão que sofreu do marido. E revelou, junto com a origem humilde, estava também uma história de violência doméstica por parte do pai. Um relato muito forte. Caramba, olha só, aqui a gente já consegue traçar um padrão, não é mesmo? Olha só, nem começou a entrevista e já deu uma informação quentíssima sobre esse assunto. Quando a gente fala de relacionamento, principalmente, quando a gente fala de você escolher alguém pra entrar e ficar na tua vida, é muito comum que você siga os únicos parâmetros, os primeiros, na verdade, parâmetros que você tem, que são papai e mamãe, obviamente. Então, se você teve um pai ausente, você provavelmente, se você é mulher, tá assistindo esse vídeo, você provavelmente vai procurar ou vai se atrair por caras que têm potencial para se tornar também um marido, um pai ausente pro teu filho. Se você é homem e você tem uma mãe, por exemplo, muito narcisista, você vai procurar uma mulher talvez muito possessiva ou coisas do tipo. Óbvio, é uma tendência, não é uma regra. Então não é 880, assim, pô, você teve essa mãe, vai procurar uma mulher assim. Não, é só uma tendência muito forte que o ser humano segue, tá bom? Corajoso. Ah, e aí outra coisa, tá? Há muitos anos atrás, eu vi uma entrevista da Ana Hickman onde ela falou que ela sofria bullying na escola por ser muito magra. E o que acontece nesse momento, quando ela dá esse relato, né? As pessoas olham pra ela, um mulherão alto, olho azul, loira, rica, poderosa, tem sucesso. Não, olha que frescurenta, gente. Olha, ai, nossa, nossa, tadinha dela, sofreu bullying, sabe? Invalidando tudo que a mulher estava sentindo, invalidando tudo que ela passou, por exemplo, na época de escola, que ninguém sabe. E, cara, a criança não tem dó. Hoje em dia, ok, as crianças estão mais empáticas porque elas estão vindo de uma leva de pais, digamos, de uma fornada de pais, digamos assim, que, pô, tiveram esses problemas com os próprios pais e estão tentando dar uma infância um pouco mais empática para os filhos. Mas, cara, a Ana Hickman tem o quê? 50 anos? Na época dela não tinha essas coisas, entendeu? Bullying lá era frescura. Ela é uma das mais queridas apresentadoras do Brasil. Uma mulher linda, bem-sucedida, mãe amorosa e vítima de violência doméstica. O meu cachorro voa pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E que, convenhamos, por muito tempo realmente teve poder e domínio sobre a Ana Hickman, né, pelo visto. Ana Hickman fala pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido dentro de casa. Fiquei com medo dele, com muito medo. Eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Ela abre o coração e revela com exclusividade um histórico familiar muito difícil desde a infância. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Você acompanha agora uma conversa franca, com muitos momentos emocionantes e surpreendentes. Ana, eu queria começar a nossa conversa já indo direto ao assunto. Eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de
de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Dá pra perceber que ela tá meio pisando em ovos, assim, sabe? Escolhendo as palavras muito bem pra não se comprometer, talvez, ou coisa do tipo. Ou por medo também, não dá pra entender. No dia 11 de novembro, Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão, sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. E que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou continuar mentindo para ele como você está fazendo, que fez tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-la, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso abriu... Ele provavelmente é um cara muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso e é típico de quem manipula, né? De quem tem esse traço mais manipulador. Ele começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio começou a falar comigo e nessa o Alezinho, o filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal. Né? Isso aqui pra criança é extremamente nocivo, tá? A criança, imagina o seguinte, pai e mãe são as pessoas que a criança mais ama e confia e quer bem no mundo. Quando a criança... Eu não sei quantos anos tem esse filho dela, mas quando uma criança presencia uma briga de pai e mãe, por exemplo, é muito comum que ela pegue pra si a culpa daquilo. Porque a criança acha que ela é o centro. Ela acha que só existe ela no universo e tudo é culpa dela. Um copo quebrou, papai brigou com a mamãe. A culpa é minha. Sabe? A criança não consegue discernir especificamente o que está acontecendo e por isso ela vira uma esponjinha. Agora, se era frequente, independentemente da idade do menino, se isso aqui era frequente, cara, ele passou a infância inteira presenciando esse tipo de coisa. Agora, ela querer fazer esse tipo de mudança sem querer que ele sofra é praticamente inútil, porque esse sofrimento de ver os pais brigando de forma constante é o maior peso que esse menino vai carregar. Tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo. E aí o Alexandre segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Família toda reunida aqui embaixo. A casa onde Ana vive fica em Itu, interior Bem de simples, São né? Graças a Paulo. Deus. Foi onde tudo aconteceu. Tem um anexo, que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado para lá.
O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair. Porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, pra quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar pra poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter que largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos, eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais o meu braço. Ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando... Eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190. Foram 3 toques. A policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Essa reação que ele teve aqui de perder o controle, né, é muito comum acontecer quando, primeiro, o cara é muito manipulador, segundo, o orgulho dele é ferido, né, então, pô, para de mentir, eu sei que você tá mentindo, aquela coisa toda, ele é desmascarado, e ele sofre o que a gente chama de sequestro de amígdala. Cara, sequestro de amígdala é uma coisa que faz a pessoa agir sem pensar, assim, fazer o que ela achar mais apropriado, entre algumas aspas ali, para solucionar o problema, né? Se solucionar o problema for tirar a vida daquela pessoa, essa pessoa vai fazer, né? Quantos ladrões, por exemplo, que vão assaltar, a pessoa reage, o ladrão não sabe o que fazer, às vezes ele sofre esse sequestro de amígdala e a resposta emocional que ele tem é atirar naquela pessoa. E ele não atira uma, ele atira várias, ele atira o máximo que ele pode porque ele tá descontrolado. Um cara, quando ele é agressivo, quando ele é manipulador, quando ele é muito orgulhoso e tudo isso vai por água abaixo, a reação que ele tem é praticamente a mesma. Então isso aqui que ela tá falando provavelmente é muito real, assim, esse ainda bem que existe o 90, pode ter sido um teatrinho. Agora, se ele tivesse pulado a janela, eu não sei o que teria acontecido. E realmente, porque ela tá trancada na cozinha, isolada de todo mundo. Cara, se esse maluco tá sequestrado pela amígdala dele ali naquele momento e a única resposta que ele vê é calar a boca dessa mulher, ele vai fazer o que ele puder pra calar a boca dela. Mesmo que isso signifique uma atitude extrema, como tirar a vida dela, por exemplo. Óbvio, a vida dele vai acabar depois daquilo, mas ele não se importa, porque ele está sequestrado pela emoção dele. Não existe lógica no que ele está fazendo. Ele não vai parar no meio do caminho e pensar, opa, peraí, não vou bater nela, ou não vou empurrar ela, não vou abraçar, não vou apertar, porque senão, ela vai abrir isso pra TV, ou posso ser... Não, ele não vai pensar isso. Emoção é emoção, ela vai vir passando o carro em cima dele e se for necessário tirar a vida de alguém, ele provavelmente tiraria. O Alexandre ficou muito alterado. Você acha que a sua relação já era tóxica? Sim. Há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. Eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas...
As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você tá errada. Que você que tá... Isso aqui é muito difícil. E tem muitas variáveis nessa história toda. Porque imagina o seguinte, pensa comigo aqui. A Ana Hickman, ela é uma mulher de, não sei, 50 anos, não sei quantos anos ela tem. Ela já vem de outra geração. Geração essa que encara o casamento como algo, assim, com uma importância absoluta, né? E não que não tenha, não que não seja, mas algumas pessoas, principalmente por causa de religião ou por causa de costumes familiares, encaram o casamento como algo, assim, absoluto. Então não importa se você está num casamento tóxico, não importa se você sofre agressão, não importa se o teu marido te força a fazer alguma coisa, não importa se a tua mulher enfim, ela acaba com a tua vida. Não, você tem que continuar no teu casamento porque é o que é certo. Né? Então ela provavelmente vem de uma geração como essa. Cara, eles não estão casados há uma semana, entendeu? Tem praticamente uma vida inteira aqui. Não sei nem quantos anos aqui, deve ter mais de 20, 30, não sei. Imagina o tanto de relacionamentos que eles criaram ao longo desse tempo. Né? Tudo, na verdade, era Ana Hickman e Alexandre. Não era mais só Ana Hickman, entendeu? E isso para o círculo social é extremamente importante também. Por isso que também dificulta muito a mulher sair desse relacionamento, sabe? E qual que é o principal aqui? Depois que ela cai na real, depois que essas coisas acontecem, depois que ela consegue realmente olhar pro relacionamento de fora e entender que realmente ela estava sendo... Tava dentro de um relacionamento tóxico, estava passando por uma abusividade que, enfim, não precisava passar, ela começa a olhar para trás e se perguntar, caramba, como eu fui tão idiota durante tanto tempo? Porque ela consegue desmembrar todos os episódios onde essa situação aqui se repetiu, e ela percebe que ela foi muitas vezes passiva, ela percebe que ela não se posicionou, ela percebe que ela relevou, ela percebe que ela perdoou, e aí ela vai se moendo com culpa, digamos assim, e isso é extremamente comum. Pô, alguns dias atrás, cara, eu atendi uma pessoa que tá há 2 anos no relacionamento. 2 anos é pouco, assim, comparado com o relacionamento da Ana Hickman aqui. 2 anos no relacionamento. Ela me contou alguns episódios que ela tava passando com o namorado dela, e eu falei, cara, esse cara é manipulador. Significa que ele é um filho da puta? Não necessariamente, porque a manipulação ela vem praticamente de fábrica, para todos os homens. Agora, é um mecanismo de defesa. Significa que ele é um filho da puta? Talvez não. Talvez não. Agora, vai de você também se posicionar e entender o que ele tá fazendo e jogar o jogo dele para que ele perca, digamos assim, essa batalha. Então, muitas vezes o homem se faz de burro, por exemplo. Você faz, não, fiz sem querer, curti sem querer, fiz isso sem querer, segui sem perceber. Cara, isso não acontece, pelo amor de Deus. Sabe? São 2 adultos. E quando ela percebe isso, quando ela cai na real, quando eu conto isso pra ela e ela, meu Deus, isso já aconteceu tantas vezes durante esses 2 anos. Ele já foi manipulador tantas vezes e eu não tinha percebido. A partir de agora, qual é o meu papel? Cara, quer continuar com ele? Quero. Então, ok, você vai aprender a jogar o jogo dele. Vai abrir o jogo pra ele, inclusive. Falar, ó, eu já sei que é assim que funciona, já sei que é assim assado que acontece. E aí? Você vai ficar dando uma de João sem braço até quando? Sabe? Traz essa consciência pra ele, conversa, se comunica, enfim, e tenta realmente alinhar todas essas expectativas, o que você espera dele, o que ele espera de você, para que vocês não vivam um relacionamento onde um fica cedendo o tempo inteiro, um fica exigindo o tempo inteiro, e aí vira uma relação unilateral e não vale a pena. Não vale a pena. Se na pior das hipóteses você perceber que não faz sentido continuar com essa pessoa, não continue com essa pessoa. E vida que segue, tá tudo certo. Né? E a Ana Hickman provavelmente está passando por esse momento. Ela tá olhando para esses 30, 20, não sei quantos anos de casada e pensando, cara, quantas vezes eu me submeti a perdoar esse cara? Quantas vezes eu me prendi nesse casamento por causa do nosso filho? Por causa do nosso círculo social? Por causa da televisão? Tá desequilibrada, tá trabalhando demais, tá cansada. Não, ele tá só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade antes de falar comigo, nossa. Com quem tava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. Todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Cara, olha só, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Eu acabei me acostumando. É a palavra-chave de um relacionamento abusivo. A pessoa se acostuma, sabe? Porque o cara também vai encontrando vários jeitinhos diferentes de fazer a mesma coisa. Ele vai encontrando jeitinhos diferentes de convencer ela a fazer alguma coisa. De mostrar pra ela que é ela que tá cansada, que é ela que tá louca, que ele tá certo. Sabe? Caramba, cara, que doideira, velho. Que doideira. É muito padrãozinho isso aqui, bicho. É muito padrãozinho. É muito padrãozinho. E aí eu repito a pergunta que eu fiz pra você no começo desse vídeo.
Se Ana Hickman passa por isso, se uma mulher como essa passa por isso, imagine as meras mortais, digamos assim. Mulheres que não têm sucesso, por exemplo, que é o sucesso que ela tem. Mulheres que não têm independência financeira, porque muita mulher fica presa em relacionamento merda por causa do financeiro. Cara, e Ana Hickman, vamos combinar, dinheiro provavelmente não é um problema pra ela, né? Agora, se ela passa por isso, velho, imagine quem não tem recurso pra sair dessa merda. Pois bem, vamos continuar. Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior. Ana Hickman se casou com Alexandre aos 16 anos. Olha isso! Mano, 16 anos, velho. É a receita pra dar bosta isso aqui. Tinha 26. São 25 anos de casamento. Ó, já começou errado, né, gente? Porra, 26 anos, o cara namorar uma menina de 16. Ah, puta que pariu, velho. Mas ela disse que a relação estava muito difícil. Ó, isso aqui é a receita pra manipulação, tá? Já começou lá atrás. Com 16 anos, aquele papinho de, ai, você é tão madura pra sua idade. Cara, é a cara do abuso isso aqui. Que isso, filha? E aí eu fui tentar entender o que estava rolando. Só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era. A não ser a partir do momento que no escritório começa a escutar, não, ele tá preocupado com os negócios, com as dívidas. Eu falei, poxa, eu preciso saber o que tá acontecendo. Vou em busca dessas informações. Olha o que tá acontecendo, a gente é um time, me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Mas ele dizia que estava tudo bem. Então a história das dívidas é de fato verdadeira. Existe, sim. Você sabe qual é o valor dessa dívida? Não faço a menor ideia porque eu ainda não cheguei no fundo. Ainda há coisas a serem descobertas. E o motivo de eu não saber é porque a gente sempre dividiu isso muito bem e não é novidade para ninguém, que eu sempre deixei claro. Dentro da nossa empresa, ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. E nunca foi novidade, e nós nunca... Eu nunca tive problema com isso, porque a gente saiu do zero. Nós éramos um casal lá no começo que nós construímos do zero. Eu morria de orgulho de falar isso. Morria de orgulho. Mesmo quando alguém um dia contestasse e falasse, mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer, é o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E era, sim, um grande negócio. Mas quem estava ao nosso redor me fazia acreditar que eu estava louca, que eu não podia fazer isso. Imagina, você tá louca, ele te ama. Ele tá fazendo isso tudo para proteger vocês. Não, ele é o cara. Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor. Ó, e aí também tá a importância de você ter uma terceira pessoa, digamos assim, tá? No caso da menina que eu atendi, que eu falei pra vocês aqui, cara, eu sou um cara que tô 100% fora da vida dela, sabe? Então a minha opinião, ela, querendo ou não, consegue ser atirada, digamos assim, sem nenhum viés. Quando você pergunta pra alguém que tá no teu círculo e aquela pessoa tem alguma imagem construída já daquela outra pessoa que você tá falando, é muito difícil você ter essa opinião. Uma opinião imparcial, uma opinião que faça você pensar. Porque é muito estranho, cara, o círculo social dela simplesmente dizer não, ele só quer proteger. Sabe? É muito estranho. E, na verdade, isso demonstra, inclusive, o poder que ele tinha dentro desse círculo social. Porque se ele conseguiu construir essa imagem forte o suficiente na cabeça das pessoas para que, quando a Ana Hickman chegasse reclamando de alguma coisa, essa pessoa retrucar para ela dizendo, olha, ele tá querendo proteger vocês. Porra, alguma coisa ele fez, alguma coisa ele tem, cara. Ele sabe muito o que ele tá fazendo. Sabe muito o que ele tá fazendo, entendeu? Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. E aí acontece o quê? Quando eu chegava lá, me aproximava... Por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, Helena, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda pra qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico, inclusive, tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso.
No dia 1º de janeiro desse ano, eu olhei pra ele e falei, chega. Eu não sou um objeto. Se você quer levar isso aqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da minha mão. Eu achei que as pessoas fossem perceber isso, mas acho que as pessoas estavam tão acostumadas com aquela situação toda que ninguém percebeu. E aí foi quando meu filho começou a presenciar brigas nossas com mais frequência. Porque ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. Só que eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim por conta da imprensa. Porra, isso aqui é o que acontece quando um cara mais velho namora uma menina mais nova. Por que que homem mais velho gosta de menina novinha? Porque é fácil de manipular, porra. Porque a menina novinha, apesar de ela se achar inteligente, apesar dela se achar madura e tudo mais, não é nada. É só mais uma pessoa ingênua. Fácil pra jogar, fácil de enganar. E o homem sabe disso, tá? O homem sabe disso. O homem também não é idiota, não. Assim que eu tive a certeza que tinha muita mentira. No dia da agressão, isso veio à tona. Naquele sábado eu olhei pra ele e falei assim, para de mentir pro nosso filho. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, fala a verdade, o que tá acontecendo. E aí foi assim que tudo isso aconteceu. Dias antes, eu achei coisas no escritório que ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Eu tomei atitudes ali dentro, depois das coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos. Quando aquilo saiu, primeiro me machucou muito, eu me senti muito envergonhada. Falei, gente, eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça, eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver, por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento, resolve. Agora, não fica nisso. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Você pode revelar que coisas são essas, Ana? Eu ainda não posso entrar em detalhes. Porque a investigação toda está correndo sob sigilo. O que eu posso dizer é que sim, teve uma quinta-feira, a quinta-feira que antecedeu essa situação toda, essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Rapaz, olha o golpe. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. Isso é normal. É, isso. Na sexta-feira seguinte, eu passei meu dia trabalhando, do jeito que eu sempre fiz. Comecei às 6 horas da manhã. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui uma apaixonada pelo meu trabalho. E lá no começo do ano eu percebi que as coisas estavam mais apertadas. Falei, bora, o meu papel é ajudar, o meu papel é trabalhar. E o faturamento realmente começou a cada vez mais forte. Falei, poxa vida, como pode? A empresa que é o pilar central, que está na mão dele, é a única que não tem custo, porque não tem nada, só entra, mas não é nada suficiente. Eu não sei se eu desmaiei. Ana tem uma vida inteira de trabalho. Está à frente do programa Hoje em Dia desde 2005. É empresária de sucesso, foi modelo internacional e eleita também uma das mulheres mais lindas do mundo. Naquele sábado, eu acho que foi aquilo que... Ó, aí é que a gente entra no ponto importante, que é o seguinte. É muito comum uma mulher ser muito bonita, digamos assim, e sofrer uma espécie de distorção de imagem. Principalmente ela que trabalha na televisão, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que esse universo inteiro é praticamente uma sujeira. É sujeira pura. Sujeira pura. Né? Agora, ela tem um trabalho que exige dela um padrão X de beleza.
Um marido que fica exigindo dela, demandando dela um padrão Y de beleza. Como que ela, na cabeça dela, lida com isso? Então, nesse momento, não importa se ela foi modelo internacional, se ela foi eleita a mulher mais linda do mundo. Dentro dela, provavelmente existe uma desgraçada de uma insegurança que diz pra ela, eu não vou ter nada melhor do que isso. Por que ela não saiu do relacionamento até agora? Quer dizer, agora ela já saiu, né? Mas por que ela demorou tanto tempo pra sair no relacionamento? Provavelmente por insegurança. Provavelmente por insegurança. Então, apesar de ser uma mulher linda, bem-sucedida, sabe, estável financeiramente, apesar de tudo isso, provavelmente, no fundo, ela ainda se sentia uma mulher insegura, insuficiente. Aquela ligação foi algo que eu já tinha prometido pra mim mesma, que se um dia acontecesse comigo, assim como aconteceu com a minha mãe, eu não deixaria levar para adiante. Mas eu também não fazia noção que aquilo seria o pontapé inicial para muita coisa ruim aparecer. Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a justiça está investigando. Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. É a única coisa que eu posso falar por enquanto. E eu tenho que esperar para saber qual é o tamanho disso tudo. Eu sempre achei muita coisa. Mas quando eu comecei a perceber que não era o certo, e quando eu trazia isso para as pessoas que eu achava que eu podia confiar, pelo amor de Deus, olha seu filho, olha a sua carreira. E me desestimulava o tempo todo. O Alexandre é assim, é o jeito dele. Calma, não briga com ele. Ele tá muito estressado. Eu também tô cansada. Eu também tô estressada. Mas não significa que eu posso chegar na minha casa e esbravejar, maltratar as pessoas ao meu redor. Eu não sou assim. Cara, isso aqui é muito comum, tá? O homem ser protegido, digamos assim, por causa dessa parada é normal. O homem ficar estressado, ficar agressivo. E a mulher não cansa. A mulher é de ferro, né? E aí, quando a primeira nota, aquela vez quando saiu, isso tem mais ou menos... Não tem 4 meses isso ainda, não. Nossa, ele tentou esconder de tudo quanto é jeito. E fez com que todo mundo escondesse aquilo que a imprensa estava falando. E Qual foi essa primeira nota? Foi de um banco. Na sequência vieram outros. Não informação do banco, porque o banco não pode fazer isso, mas dos escritórios que estavam cuidando daquele endividamento que já estava rolando há muito tempo. E naquela semana que eu fui buscar mais informação dentro do escritório, eu queria que ele me contasse se ele não estava fazendo isso, ele começou a omitir cada vez mais e tentar fugir de mim. E eu resolvi abrir as gavetas. Aí eu tive a nítida certeza que meu problema não era apenas dívida de banco, porque aquilo ali estava fácil de administrar, até onde eu achava. Mas tinha muito mais. Muitos outros problemas de outra natureza, que isso sim me faz ter bastante medo. Naquele sábado, acho que umas 2 horas antes, eu acordei. Naquele dia eu acordei muito mal, muito triste com tudo que estava acontecendo. E eu sabia que eu tinha que conversar com o Alezinho. E com as coisas que eu encontrei, com os documentos que eu encontrei e com as assinaturas que eu afirmo categoricamente que não foram feitas por mim, eu liguei para uma amiga minha, que é dessa área administrativa, financeira. Falei, amiga, eu tenho umas coisas aqui, eu queria muito que você batesse um olho para me dar um suporte. Você falou que quando eu precisasse de alguma ajuda, eu podia te acionar. Então, eu só quero que você me ajude a interpretar algumas coisas aqui, porque eu, particularmente, eu não consegui entender. E eu não sei se isso aqui é verdadeiro, falso, lícito ou ilícito. Ele não sabia dessa ligação. Ainda bem. Porque eu acho que se ele tivesse noção, teria sido pior. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que estava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, meu filho maravilhoso, exemplo na escola. A gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar no momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás.
E tinha uma fase da minha vida que eu não tinha férias. Eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí aquilo foi... A vida foi melhorando, graças a Deus. E construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família para perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Lógico, porque ele provavelmente sabia que a família ia conseguir identificar coisas que ela sozinha, isolada, longe deles, não conseguia. E para manter a manipulação bem sucedida, ele precisa realmente isolar a pessoa. Eu sempre dava um jeito de ter todo mundo perto. Por isso que minha casa é grande, por isso que eu tenho tantos quartos. É uma das coisas mais importantes e especiais para mim. Isso eu não vou perder nunca. A emoção é grande quando ela relembra da própria história de vida. Ana faz revelações surpreendentes. O meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. Então, trazendo isso à tona agora, você consegue imaginar a culpa, a sensação de incapacidade mesmo, de insuficiência que ela tá enfrentando? É uma coisa tipo assim, cara, eu jurei que eu não permitiria que isso acontecesse. E aconteceu. Aconteceu de forma tão natural que eu nem percebi. Olha como talvez ela se sinta inútil diante de toda essa situação. Burra, sabe? Insuficiente mesmo. Incapaz, fraca, sabe? Por isso que a história toda, todo esse contexto é extremamente pesado. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior. Nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa. Mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe. O quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim, vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes, por que meu pai não aparecia na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos. Peguei eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó. E falou, mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, moça, não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó. Quem me criou e com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe estava trabalhando em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar, e de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo. Por qualquer coisa,
ele espancava minha mãe. Por qualquer coisa, ele quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe até descobriu traições, muitas. E ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa, muito. E essa marca que eu tenho na mão foi porque ele voou em cima da minha mãe, com um pedaço do sofá que ele arrancou, abriu a cabeça dela inteira e eu voei pra cima dele. Eu tinha 12 anos de idade. Era na hora do almoço, ela tava fazendo faxina em casa. Eu cheguei da escola, vi aquela cena, eu voei pra cima dele. E do jeito que eu voei, ele me arremessou, porque era um cara grande. Minha família inteira, todo meu tamanho não me mente isso. Era um cara grande e forte, ele me arremessou pra cima da mesa da cozinha. E do jeito que eu caí em cima da mesa, tava cheio de prato, copos, a tampa de vidro. Aquele estilhaçou comigo em cima. Foi a mão de Deus que não deixou me cortar inteira, que foi a única coisa que cortou. Eu abri minha mão inteira. A cicatriz presente é essa aqui. Mas eu abri minha mão toda. E ele só parou de bater na minha mão quando ele me viu sangrando. Eu lembro até hoje como ele ficou, como ele chorava e dizia: meu Deus, o que eu fiz? Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo: pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? O rosto, o olhar mudou. E esse foi o motivo porque eu saí tão cedo de casa. Porque eu precisava ajudá-la a criar os meus irmãos. Caramba, que Eu história. precisava ajudá-la a trazer dinheiro pra mesa, pra comprar comida, pra fazer as coisas todas. E minha mãe sempre me apoiou muito. E eu sempre disse que minha mãe é um grande exemplo pra mim de coragem. Ela não tinha terminado os estudos e ela deu um jeito, ela fez supletivo, voltou a estudar. Depois de tanta coisa que ela passou, hoje tem doutorado, mestrado, é coordenadora de curso na universidade, é uma mulher incrível. Naquele sábado ela esteve comigo em casa e ela olhou pra mim e falou assim, porque até então pra ela o Alexandre é o genro perfeito, que protegia todo mundo, ajudava todo mundo. Mas você protegia a imagem dele para sua mãe também? Sim. Sim. E eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu sentei lá na cama do meu quarto e falei, mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez. Ela comenta que hoje entende que vídeos dos dois que ela mesma publicava no canal dela na internet já mostravam que havia ali uma relação abusiva, só pelo tom das falas dele. Vai, Caveira, vamos. Não, se você me chamar de Caveira de novo, eu não falo mais com você. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais. Depois que aconteceu essa merda toda e os vídeos começaram a aparecer, cara, ficou, tipo, muito nítido, sabe? E aí vem aquela sensação que eu falei pra vocês, ela deve olhar pra trás e se perguntar o tempo inteiro, caramba, como eu pude ser tão idiota, tão ingênua, tão burra durante tanto tempo? Eu vou deitar. Só não, vem. Agora vem a sério. Você não vai brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não tô brigando. Ah, não, você tá o quê? Surtando? É só assim, vamos lá. Fazendo chacota com relação a questões físicas, beleza, sim. Hoje você Isso tem era consciência normal. disso. E qual Ali já conselho machucava. você dá pra uma mulher que passa por isso, Ana? Isso não é brincadeira, isso não é elogio. Se o cara que fala que te ama olhar pra você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso pra outras mulheres também e por diversas vezes discuti com ele por isso. Falei, como você tem coragem de fazer isso? Você não pode. Isso não é justo. Isso você não. O cara que tá do meu lado não pode fazer isso. Não é possível. E isso tudo foi me consumindo e foi me colocando numa situação muito desconfortável, mas todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu era errada. Família pra mim sempre foi a coisa mais importante dessa vida. Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir pra delegacia. No dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não.
É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele realmente... Ele me colocou dentro de uma redoma. De tal forma que ele podia, assim, fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via ele se compadecer quando eu estava doente. Eu trabalhei muitas vezes. Horas, 12 horas no dia com 40 graus de febre. Eu nunca reclamei disso porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Mas, graças a Deus, teve uma coisa que na minha vida foi muito forte e que durante esses últimos meses eu falava muito pra ele. Falei assim, graças a Deus eu tenho a parte emocional muito forte e eu, quando me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Porque se fosse por você, anorexia, bulimia e depressão, fichinha. Não ia ter psicólogo ou psiquiatra pra curar. Porque ele fazia isso. Ele achava engraçado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Dá vergonha. Esse negócio de cortar ciclo é muito importante. A gente falou sobre isso na entrevista da outra mocinha lá, da Luísa Sonza, né? Ok, a gente já viu que tem muita coisa ali relacionada a marketing e tudo mais. Vai ter a música chamada Ana Maria, aquela palhaçada toda. Mas uma coisa ali é verdade. Cara, esse sofrimento, esse padrão de casar com traste, achar que ele é o cara mais perfeito do mundo, de se atrair por gente desse jeito e se manter num relacionamento merda, porra, isso é muito, 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 muito forte. Muito forte. E o problema da mulher não é ela, eu não consigo diferenciar o cara bonzinho do cara mal. Não, ela consegue sim. Ela consegue. O grande problema é que quando ela encontra o cara bonzinho, o cara que é o príncipe da vida dela, ela não se sente atraída por ele. Como que você constrói um relacionamento com alguém que simplesmente não te atrai? Como que você mantém uma relação saudável com uma pessoa? Nessas circunstâncias, não dá. Simplesmente não dá. Porque ela se sente atraída, ela se sente confortável, a mente dela já reconhece um outro tipo de comportamento. E a tua mente, por mais incrível que seja, ela só sabe fazer uma coisa: seguir padrões. Seguir padrões. Cara, a Gretchen já casou 15 vezes. Quais são as chances dela ter um casamento bem sucedido? É nula. É nula. Por quê? Cara, ela tá seguindo um padrão muito fodido. Muito fodido. E assim, é um exemplo, né? A Gretchen, enfim, eu falei aqui porque é a mais conhecida, mas quanta gente simplesmente não vive seguindo padrão sem perceber que tá seguindo um padrão. Agora, talvez passando por tudo isso, daqui a pouco, talvez ela até se relacione com outra pessoa. E aí sim, talvez ela acerte no relacionamento. Só que ela simplesmente não teve tempo. O parâmetro dela era o pai e depois virou o Alexandre. Cara, ela começou a se relacionar com ele com 16 anos. Você entende o quão fundo é esse buraco, velho? É muito triste, cara. É muito triste ver uma pessoa como a Ana Hickman, por exemplo, que, bom, a gente já viu várias vezes ela fazendo muitas ações de caridade, ela cuida de cachorro, ela resgata cachorro da rua o tempo inteiro, sabe? Pô, a gente vê que ela tem um coração bom. E é muito triste ver ela perdendo, digamos assim, desestruturando a própria família porque ela não percebeu que estava se submetendo a um relacionamento merda. É muito triste. Muita. De você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar pra você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. Sim.
Eu acredito. Ana hoje que confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. 2 pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá, você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Ana confirma a separação do marido. Ela entrou com pedido de divórcio na última quarta-feira. Vocês estão se divorciando de fato? Sim. Você já deu entrada? Muita gente achou que eu estava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu entrada? Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro de Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção. Ainda bem. Qual a diferença com um pedido de divórcio normal, Ana, e um pedido de divórcio através da Lei Muito Maria mais da rápido. Penha? O pedido de separação de corpos, o divórcio litigioso, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir. Porque senão ainda a gente tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Não, pela Lei Maria da Penha não, é muito mais rápido. Vai mais rápido, é direto. Sim. E a gente tem que saber usar. Isso vale para todas. O Ministério Público tá ali, não para mim, não para Ana Hickman, porque eu sou da televisão ou porque eu tô na mídia. Não, isso serve para todas as mulheres. Para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver aqui, para todas que passaram por isso, pela agressão física, verbal, financeira, patrimonial, psicológica. É para todas. A gente só tem que saber usar e ter a coragem. A gente tem que ter coragem. Eu sei que eu não posso mais voltar atrás. Não sou mulher de malandro. Sou eu que estou aqui machucada. E fui machucada durante muito tempo. A maior preocupação Deve ser muito doloroso, na verdade, você, além de passar por tudo isso, ter que expor por ser uma pessoa exposta, né? Ela é da TV, enfim, em algum momento ela não podia simplesmente deixar esse assunto quieto. Bom, assim como ela fez durante um tempo, mas porque simplesmente não estava preparada para falar. Só que o que ela tem que fazer nesse momento? E o que foi o que realmente ela fez? Ela disse, olha, não vou falar agora, porque não estou preparada. E aí depois brota essa entrevista. Então, assim, além de passar por tudo, o que já é muito difícil, ter que se expor dessa maneira, abrir mão do teu orgulho para falar do assunto, é uma série de complicações. de Ana é o filho Alexandre, de 10 anos. Como tá seu filho, Ana? Chora muito. Muito. Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Aqui eu acho que ela corre um risco, tá? Se ela não vai assumir o papel de falar isso pro filho dela, isso abre brecha para que o marido manipulador fale, né? E aí, enfim, ele vai criar a narrativa e vira um jogo de, tipo, a narrativa que é mais forte vai ganhar. Ele não sabe que eu tô aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele, ele trouxe 2 carrinhos pra minha mão, os favoritos dele, falou assim, ó, toma, mamãe, é pra te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica? Ou Sim. ele percebe? Percebe? Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Forte e serena, Ana Hickman agora quer seguir e olhar pra frente. Ai, tô feliz que agora eu consegui falar. É que eu precisava me cercar
de segurança primeiro para poder falar, emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. Por isso que na segunda-feira, quando eu voltei, e aliás o pessoal aqui foi muito carinhoso comigo, do mesmo momento, quando eu entrei na emissora, todo mundo falou assim, você tem certeza? Eu falei, me deixa voltar. Eu preciso me sentir forte e acolhida. Trabalhar é bom, muito. Trabalhar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti abraçada pelas pessoas, assim, porque elas me respeitaram quando eu disse, eu não tô pronta pra falar. E agora, eu consigo. Como você pretende administrar essa situação? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro, não tenho medo de uma série de coisas, porque eu sou de família humilde, ouvindo nada. Então, se deitar, beijar o chão, arregaçar as mangas e levantar e continuar, isso eu já tô fazendo. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, que todas nós podemos fazer isso. Sei que em algum momento mais coisas terão que ser ditas, mas eu só posso fazer isso quando a justiça provar. Mas se a minha coragem servir, pelo menos para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada, de nenhuma forma. E não tô dizendo isso para desmerecer Essa entrevistadora o parece relacionamento. parece meio robótica, né? Ela fica só assim. Família ou a figura do homem. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente estava junto, e ele falou assim, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí comecei né? Convenhamos, né, mano? Tipo, até hoje o cara é o marido da Ana, ex agora, né? Ex-marido da Ana Hickman, né? a nossa história juntos e construímos. E aí chegamos aonde chegamos. E eu quero que as pessoas saibam que a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Quero que elas saibam que eu vou continuar cada vez mais verdadeira. E por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que a causa da mulher não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima, para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai. Muito obrigada. Eu ainda vou contar um outro final dessa história. Obrigada mesmo. Obrigada. Na tarde de hoje, o advogado de Alexandre Corrêa enviou à produção do Domingo Espetacular uma nota de defesa. Bom, fora-se a defesa do Alexandre, né? Fora-se a defesa dele, porque na verdade, bom, se ele teve realmente toda essa postura, eu quero mais é que ele se foda. Bom, acho que a entrevista já acabou por aqui. Cara, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Mais de 90% do meu público aqui do canal é composto por homens. Tá? Então, se você é homem, você percebe que você tem esse traço mais manipulador, cara, use isso pro bem, de verdade, sabe? É aquela velha máxima, pô, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você é um cara simplesmente manipulador e usa isso só para se beneficiar, ou para manipular alguém simplesmente para essa pessoa fazer o que você quer que ela faça, você não passa de um pau no cu. Então, você precisa usar isso pro bem, aprender a usar isso pro bem. A maioria dos homens, por exemplo, não tem uma boa base de princípios, valores, das quais eles podem realmente confiar e seguir. Então, se você que está assistindo esse vídeo é homem, curtiu esse vídeo aqui que eu vou produzir para vocês, cara, pensa nisso. Pensa nisso, construa valores, construa princípios, coisas que blindem o teu relacionamento. E se você não se relaciona,
Vai construindo isso por conta própria para quando chegar a tua hora de se relacionar, você ser realmente um cara admirável de verdade. Você ser realmente o cara que a tua mulher precisa. Porque se você for um manipulador de merda e ficar querendo apenas que ela faça o que você quer o que você quer que ela faça, se você ficar sempre buscando benefício próprio, achando um jeitinho de fazer tudo, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. E o tempo vai mostrar isso pra tua mulher. E eu não quero que você construa um relacionamento mal sucedido. Eu não quero que você seja o pau no cu da história. Então, invista nisso. Invista tempo em construir esses princípios. Gustavo, como que eu faço para construir esses princípios, esses valores? Bom, aí tá a mágica da coisa. Simplesmente escolha. Porra, como assim? Pô, Gustavo, eu tô num relacionamento há bastante tempo. Eu tenho minha filha. Eu escolhi ser fiel à minha mulher a qualquer custo. A qualquer custo. Isso significa, se chegar uma mulher pelada, pulando em cima de mim, querendo dar pra mim, eu não vou fazer absolutamente nada. Porque é um princípio meu, é um valor meu que eu construí, que eu escolhi seguir. Isso blinda o meu relacionamento. Isso blinda o Gustavo. Isso faz com que eu não me corrompa, digamos assim. Então, quando você for pensar nos seus princípios e valores, eu quero que você pense o que você, em hipótese alguma, gostaria que alguém fizesse por você. Eu, Gustavo, não gostaria de ser traído. E por isso, eu não traio. Eu, Gustavo, não quero ser enganado. E por isso, eu não engano. Eu, Gustavo, não quero passar por golpes ou sofrer um golpe. Por isso, eu, Gustavo, não aplico nenhum golpe. E eu não tô falando de, tudo que você faz volta pra você. Não, vamos botar um pouquinho mais o pé no chão. É você ser empático. É você olhar para outro ser humano como se for, como realmente outro ser humano, que não merece passar pelo que você não quer passar. Então, quando você for construir esses princípios e valores, pense em você. Pense no que você quer pra tua vida. O que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Então você vai lá e faz. Não seja filha da puta, não seja manipulador. Se você tiver um relacionamento, lute por esse relacionamento. Seja bom para a pessoa que está do seu lado. Não engane, não traia, não manipula. Faça o que tem que ser feito do jeito certo. Ouça a pessoa que está do teu lado. Seja empático. Olhe para essa pessoa como uma alma realmente que precisa de cuidado, que só quer ser amada, que só quer ser aceita. Isso vai eliminar 90% das dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao teu relacionamento, é só você olhar para ela como uma alma humana e se perguntar: o que essa pessoa merece? Isso vai guiar todas as suas decisões e vai fazer com que você crie princípios e valores fortes o suficiente para blindar o teu relacionamento e a tua mente com relação a qualquer tipo de maldade. E se você que está assistindo esse vídeo for mulher e estiver dentro de um relacionamento como esse, cara, eu não sou a melhor pessoa para te indicar um caminho para você sair disso. Tá? Então eu sugiro realmente que você talvez converse com algumas pessoas ao seu redor e entenda e veja e explore possibilidades para sair desse relacionamento o quanto antes. Não permita que isso se perpetue. Não permita que isso continue na tua vida simplesmente porque você escolheu mal o parceiro que está do teu lado agora. Então, a partir de agora, eu quero que você olhe para você e se priorize. É a melhor coisa que você vai poder fazer por você mesma. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui ficou bastante longo, né? Pelo que eu vi aqui, deu mais de 1 hora. Mas eu espero que você tenha gostado. O depoimento da Ana Hickman aqui, cara, foi realmente muito forte. Eu gostei bastante da entrevista. Apesar da entrevistadora ter feito umas caras de, tipo, uma cara de nada na maioria da entrevista. Mas eu curti bastante, eu achei legal. A gente tem muito o que extrair disso aqui. Isso é muito mais comum do que parece. E por isso eu aconselho todos vocês, cara, construam realmente valores, princípios que blindem o teu relacionamento e façam com que você tenha harmonia na relação de vocês. E antes de você sair desse vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo, comenta a tua opinião, diz o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda, se você concorda com alguma coisa que ela falou, se você discorda de alguma coisa que ela falou, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer ter a tua opinião aqui. Fechou? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo e tchau!